Assista agora, Programa do Joaquim. Oferecimento Fundação do ABC, Organização Social de Saúde, Anchieta, do ensino fundamental à pós-graduação. Está no ar o programa do Joaquim de número 245 e eu quero a sua participação. Ligue para 7423-2006, opção 4 e responda a pergunta da noite. Como você costuma planejar suas finanças? Responda a pergunta, faça críticas, sugestões, proponha temas para o nosso bate-papo, que nós estamos aqui para atender você, nosso telespectador. E para falar sobre essa questão do financiamento de longo prazo de carros, mas para falar de Código de Defesa do Consumidor também, para falar de empréstimo consignado, de folha de pagamento vinculada a um determinado banco, o que acontece na maioria dos casos aí, o que leva muitos, principalmente servidores públicos, a uma situação falimentar ou pré-falimentar, eu tenho a honra de receber ao vivo nos estúdios da TV Mais, em Santo André, o advogado e consultor financeiro Marcelo Segredo. Marcelo, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite. Apenas uma correção. Sempre apenas consultor financeiro. Advogado sempre. Aliás, a gente sempre coloca, é consultor financeiro. Tá Isso. E ao lado do Marcelo Segredo, a Lilian Mozardo, que é professora de Direito do Consumidor da Faculdade Anchieta. Lilian, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, eu que agradeço. A Lilian é advogada? Eu sou advogada. Bom, há 20 anos. Uma advogada e temos... Você se formou com 15, é isso? Prefiro não comentar. Já podia entrar na faculdade mais cedo assim. Mas olha, hoje os financiadores têm um estoque de 100 mil carros que já foram tomados das pessoas que não conseguem pagar a prestação. E, em muitos casos, tomados de forma ilegal. É isso, Marcelo? Totalmente ilegal. Por quê? Podemos afirmar hoje que 90% dos veículos tomados através de busca, apreensão, reintegração de posse são tomados de forma ilegal. Nossa, a mulher quase teve um infarto lá, teve que... Queria saber da doutora Lilian, eu não sei se aí eu sou completamente leigo e desinformado, sou um advogado frustrado que não consegui fazer a faculdade de Direito. Mas, quando ele fala de 12% ao mês da taxa de juros, não tem um artigo da Constituição que diz que os nossos juros deviam ser de 12% ao ano? Essa questão, ela já foi muito discutida e já encontra-se aí superada, até pelos tribunais, né? Hoje nós temos aí o Supremo já deu outro entendimento, que é o Supremo quem interpreta a Constituição. Exatamente. Né? Agora, é óbvio que as coisas elas devem acontecer de uma forma, como o próprio Marcelo colocou, de uma forma transparente, muito clara, contratual, que não seja abusiva, né? E que no final, quando a pessoa infelizmente não consiga inadimplir, que sejam cumpridas nos termos contratuais. E que normalmente nesse contrato de adesão, é importante a gente falar, nessas relações de massa o consumidor não lê. Ele se motiva pelo valor da prestação, ele faz uma conta muito básica, olha, eu ganho tanto, acho que dá para pagar essa prestação, e ele esquece todo o resto e aí vai. Bem, ele não lê, ninguém explica para ele absolutamente nada, e depois de um ano, às vezes até menos, ele percebe que não vai conseguir, e aí vem essa cobrança, a princípio, extrajudicial, com taxas exorbitantes, como foi colocado. E aí, do ponto de vista legal, essas taxas sendo exorbitantes, abusivas, podem ser revistas. Tem como contestar na justiça? O tempo todo, esses cálculos são revistos. Direito básico do consumidor ter a revisão das cláusulas contratuais que exorbitam, né? Ou que sejam danosas aí, que desequilibrem as relações de consumo. E apesar de o Código de Defesa do Consumidor estar prestes a completar 20 anos, 2 décadas em setembro, há uma parcela considerável da população, acho que a maioria, ainda não tomou conhecimento da importância dele e de que ele significa um instrumento eficaz de combate a essa exploração, não? É verdade. O Código de Defesa do Consumidor, eu costumo dizer, na minha opinião, depois da Constituição Federal, é a lei mais perfeita, né? Ela abarca aí todas essas relações, inclusive na parte até que antecede o próprio consumo,
né? Porque nós temos aí diversos dispositivos que prevêem, por exemplo, como é que o fornecedor vai fazer uma publicidade. Essa publicidade, até que ponto ele tem essa liberdade. Então, quer dizer, o código vem e diz assim, se essa publicidade for abusiva, se for enganosa, ela deve ser retirada. E vai protegendo o consumidor em todas as suas relações, até mesmo depois que o contrato está cumprido. Né? Então, isso se chama até boa-fé objetiva. Né? Quer dizer, é como você deve agir, fornecedor e consumidor, nas relações de consumo. Legal. Estou querendo até saber da doutora Lilian, que é professora lá da Faculdade de Anchieta, professora do curso de Direito, né? Nessa área de defesa do consumidor. A gente tem preparado aí advogados recém-formados, capacitados para ir para o mercado de trabalho, para poder atuar de uma forma eficiente nesse tipo de situação? Com certeza, com certeza. Durante o curso de Direito, nós trabalhamos os 119 artigos do CDC, item por item, situações por situações, e sempre envolvendo as questões práticas. E o que acontece? As relações de consumo são as relações de todos nós. Né? Desde a hora que nós acordamos, que acendemos ali a luz do nosso quarto, já estamos consumindo energia e assim vamos durante o decorrer do dia. Então fica muito tranquilo ensinar quando todos nós vivenciamos todas essas situações. Então as aulas acabam sendo bem dinâmicas, né? Porque todos os alunos têm os seus casos práticos, os seus conhecimentos com relação a isso. E a gente vê que essas práticas abusivas, né, que estão arroladas de forma até exemplificativa no código, elas são perpetuadas aí nas relações de consumo. E, por outro lado, os direitos básicos do consumidor, ele desconhece. Porque, no final das contas, o que deveria ser divulgado, o que deveria ser informado, não acontece. Isso a lei obriga, a lei obriga a fazer. Exorbitante. Olha, o programa está muito legal, mas infelizmente tem horário aqui e já vou levar bronca porque estamos atrasando um pouquinho. Mas eu quero agradecer muito a participação do Marcelo Segredo, que já veio aqui mais vezes, vai voltar mais vezes, porque a gente sempre tem assunto importante. E a doutora Lilian Mozardo, que eu conheci hoje, mas que com certeza vai voltar mais vezes aqui para falar desse trabalho. Obrigado pela participação, Marcelo, doutora Lilian. E o programa do Joaquim volta amanhã às 21h15 com Marta Suplicy. É uma entrevista importante, participe aqui com a gente amanhã. Boa noite e até lá. Programa do Joaquim. Oferecimento: Fundação do ABC. Organização Social de Saúde. Anchieta. Do ensino fundamental à pós-graduação.